Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Saia do Aluguel na Flórida, comigo, Jane Pietroni. Eu sou corretora de imóveis há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos e eu quero estar com você hoje para te dar muitas dicas importantes nesse episódio que vai ser muito legal. O nome desse meu episódio é Homestead na Flórida. O benefício que pode proteger e valorizar a sua casa. Homestead é uma coisa que as pessoas não conhecem muito bem, porque é uma coisa um pouco exclusiva aqui da Flórida. Então fica aí que eu vou falar tudinho para vocês o que é esse benefício do homestead aqui na Flórida, para que serve, para quem que serve e vai ser muita informação importantíssima para você que está comprando a sua casa ou já tem a sua casa aqui nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito importante esse episódio, mas antes da gente estar continuando, olha lá. Se você ainda não tem o app da Rádio Reli, vai lá e abaixa o app lá no seu telefone, tanto o Android como o iPhone, vai lá no App Store, abaixa o app da rádio. Por quê? Porque lá você vai poder estar vendo todos os meus episódios do podcast Saia do Aluguel na Flórida e também muitos outros episódios e podcasts que nós temos aqui na rádio. Nós também teremos esse podcast gravado no meu YouTube, Saia do Aluguel, Jane Pietroni 9584. Então, onde você pode estar encontrando esse episódio que nós vamos estar falando sobre Homestead, você vai achar na rádio, na website da rádio, em todos os meios de comunicação social da Rádio Reli, tanto no Instagram, Rádio Reli, no Facebook ou no YouTube, Rádio Reli. Você vai poder estar vendo, você vai lá, coloca podcasts e você vai ver todos os podcasts que a rádio tem. Saia do Aluguel na Flórida, tá lá, é só procurar aí o nosso episódio de hoje, onde eu estou falando sobre Homestead, tá? O episódio de hoje, Homestead. Então vamos lá, vamos começar para o que interessa esse assunto super legal, super importante para você, residente da Flórida, estar sabendo. Você sabia que o Homestead pode reduzir o valor dos seus impostos anuais? Eu estou falando de IPTU, gente, impostos anuais, proteger a sua casa legalmente e dar um bônus financeiro quando você se muda para outro imóvel? Pois é. E o melhor, é um direito garantido pela Constituição do Estado da Flórida. Então, vamos lá. No episódio de hoje, você vai estar sabendo o que é o homestead, quem tem direito, como pedir e como transferir esse benefício de uma casa para outro, usando o que nós chamamos de portability, tá? Portability é quando você pode transferir esse benefício que você tem na sua residência hoje para a sua próxima residência. Então, pega aí seu café, teu bloquinho de notas, o seu computador e vem comigo entender um dos maiores segredos para proteger e economizar com o seu imóvel aqui na Flórida. Vamos começar com o que é homestead. O Homestead Exemption é um benefício concedido a quem usa a propriedade como sua residência principal. Então, em outras palavras, se você mora na casa como sua residência principal, sua residência primária, não é se você tem uma casa de investimento ou de aluguel. Casas de investimento não tem direito de homestead. Isso aí é só para sua casa de residência primária, onde você mora, tá bom? Então vamos lá. Benefício faz duas coisas incríveis, gente. Primeiro, reduz o valor do seu imposto da propriedade. Então, como é que funciona? O condado ele vai excluir até $50.000 no valor da sua casa com base no cálculo do property taxes, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que sua casa vale $400.000. O imposto
será calculado como se ela valesse 350 mil. Isso que pode representar uma economia aí de 600 a 900 dólares por ano na hora que você vai pagar o seu IPTU para o condado, tá? Então, qual que é o benefício? O desconto de 50 mil dólares do valor da sua casa na base do cálculo do property taxes, o assessment value, lá que está calculado no site do Property Appraiser, tá? Ah, Jane, mas eu não paguei 400 mil dólares na casa. Gente, o assessment lá do seu IPTU é diferente do valor que você pagou ou que vale sua casa hoje. Então, preste atenção nisso. Então, você vai lá no Property Appraisers do seu condado, lá no seu endereço vai ter quanto que é o valor de assessment que a prefeitura está, o condado, na verdade, está dando para a sua casa. Então, é em cima daquele valor, tá bom? Então, esse é o primeiro benefício. Então, 50 mil dólares de desconto. Segundo benefício vai ser, congela esse valor, é congelado, tá? No aumento anual do imposto. Então, é o seguinte, a Flórida tem uma lei chamada Save Our Homes, ok? Save Our Homes, que limita o valor do valor tributável, esse valor tributável, tá? Da sua casa em 3% ao ano. Olha que lindo, gente. 3% ao ano. E lembre-se, independente do valor de mercado da sua casa, tá? Então, se você tem uma casa de 400 mil e lá o valor do seu assessment é 350, esse é o valor do assessment, é isso que nós estamos falando. Esse valor do assessment, ok? Está congelado para um máximo de 3% ao ano. Não é lindo isso? Isso é o que cria o famoso tax savings da Flórida. E olha, o mais legal de tudo é que ele é cumulativo, ele é acumulado aos longos do ano. Então, esse valor ele pode ser transferido depois quando você vende ou compra a casa. Esse que é o benefício melhor de todos, porque ele é cumulativo. Esse tax savings é cumulativo. Então, o homestead não é só um desconto, ele é uma proteção, ele é economia e ele é um planejamento patrimonial. Não é lindo, gente? Olha só. Quem tem direito? Vamos dizer agora, quem tem direito e como aplicar para o homestead, tá? Então, para ter direito para o homestead, você precisa preencher alguns requisitos simples, tá? Primeiro, ser residente permanente na Flórida, ter a casa como residência primária, sua residência está morando lá até 1º de janeiro no ano que você vai aplicar. E ter a sua escritura, que nós chamamos aqui deed, a sua escritura tem que estar no seu nome exatamente como estão os seus documentos legais. Então, a sua carteira de habilitação, tem que estar exatamente o nome da carteira de habilitação, com o nome da sua escritura. Então, tem que estar, você tem que aplicar para a sua casa com os seus documentos que você comprova que você reside ali, tá? A aplicação, gente, é gratuita. Ela é feita online pelo site do Property Appraiser no seu contato, tá? Então, eu vou dar um exemplo para você. Se você mora em Broward County, tá? Aqui em Broward County, o site é o bcpa.net, bcpa.net, ok? E se você mora em Palm Beach County, é o bpcgov.org /PAPA, tá? Então, desculpe, pbcgov.org e PAPA, tá? Então, ou você só digita lá no Google, gente, Property Appraiser Palm Beach County, e vai te dar os websites lá. Digita lá no Google, Property Appraiser Broward County, já vai te dar o website do BCPA lá, tá bom? Então, você vai lá, nesses websites tem lá onde você aplicar, tem um tab, um lugarzinho lá onde você vai clicar Homestead. E lá você vai ver todas as orientações e você tem como você aplicar por lá mesmo, tá? Lá online, tá? E o que você vai precisar, gente? O que você precisa? Então, você vai precisar da sua carteira de motorista na Flórida, tá? Você vai precisar do seu voter registration,
tá? Se aplicável. Tem, às vezes eles vão pedir ou não, eles vão pedir duas formas, tá? Duas formas que registram que você mora ali no imóvel e você é um residente legal aqui, ok? E se você tiver, por exemplo, o registro, tá? O registro do seu carro, tá? O vehicle registration, mostrando o mesmo endereço, também está valendo. Então, eles vão estar pedindo dois tipos de, duas formas diferentes que você prova que você mora ali naquela residência. Eles têm que entender e você tem que provar que é aquela tua residência primária, tá bom? E isso tem prazo, tá, gente? Todo ano nós temos até 1º de janeiro até 1º de março de cada ano para você aplicar. Então, se você comprou uma casa em 2025, agora 2025, ok? Você tem até 1º de março de 2026 para pedir esse benefício, tá? Então, você vai lá no Condato e você registra no Condato, no website do Condato, e você registra para o benefício de Homestead, e eles analisam e depois confirmam para você que você está aprovado para o Homestead, tá? E uma curiosidade que eu vou falar para vocês, o Homestead, ele também protege a casa contra penhoras e credores, ou seja, em caso de dificuldade financeira, a sua residência principal tem uma proteção legal adicional. Então, vamos dizer que as coisas deram errada e você abriu bancarrota, tá? Os credores nunca vão poder penhorar ou tomar a sua casa, porque tem esse benefício onde Save Our Homes, onde eles não podem tocar na sua residência primária, no seu homestead, tá? No seu homestead não pode ser tocado. Então, o homestead é super importante para proteger a sua propriedade, tá? Além de te dar esses benefícios de desconto no Property Taxes, o IPTU, e também o benefício cumulativo do fator que eles só podem aumentar todos os anos até 3%, até, não é que seja sempre 3%, até 3% no valor de assessment que você tem. Então, por isso que você vê, às vezes, uma propriedade que a pessoa está lá há 20 anos na propriedade, com aquele IPTU bem baixinho. Por quê? Porque sempre foi protegido. Residência primária só aumentou o máximo 3%, aumentou o máximo 3%, o máximo 3%. Então, é o IPTU baixinho, tá? Por isso que tem tanta diferença o IPTU da propriedade na mesma rua, da mesma vizinhança, uma casa do lado e da outra, um paga um valor de IPTU e o outro paga um valor completamente diferente do IPTU. Pode ser casas iguais, idênticas. O valor do IPTU pode ser diferente, porque se for o homestead, depende do tempo que você comprou aquela casa, você com esse desconto, e esse desconto é acumulativo, e isso vai economizar dinheiro ao longo dos anos, tá? Então, esse é o benefício maravilhoso que nós temos aí do Homestead. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o Save Our Homes, tá? Então, agora que você já sabe o que é o Homestead, tá? Vamos entender a parte que é mais interessante, o Save Our Homes, que é esse salvador dos impostos altos, ok? Dos impostos altos. O que acontece é o seguinte, então, quando você aplica para o Homestead, o valor tributável da sua casa, que nós chamamos de Assessed Value, não pode aumentar mais que 3% ao ano, tá certo? Então, mesmo que o mercado suba 10, 20, 30%, o Assessed Value suba, você está taxado, está congelado nesses 3%, tá? Então, vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem, tá? Então, imagina que você comprou uma casa por 300 mil em 2015, ok? Hoje, em 2025, o valor dessa casa é 500 mil, ok? 10 anos, de 300 para 500 mil. O seu assessed value, que é o valor tributável, ele pode estar apenas em 375 mil, por causa desse limite de 3% ao ano. Olha que lindo. Então, hoje, em vez de você estar pagando IPTU em cima de 500 mil, 10 anos depois, você está pagando em cima de 375 mil. Isso não é lindo, gente? Então, olha só, a diferença
entre o valor de mercado e o valor tributável, nesse caso, 125 mil, tá? É o que a gente chama de Homestead Cap Savings, tá? Agora eu vou te dar o melhor, a cereja do bolo, gente. Esse Homestead Cap Savings, esse valor acumulado, é o valor que você pode transferir para a sua próxima casa. Olha que lindo. Vamos entender agora como é que funciona, como você transfere o homestead de uma casa para outra. E essa transferência a gente chama de portability, ok? Portability. Então, muita gente não sabe, mas o homestead, tá? Não se perde. Uma vez você tem uma residência, não se perde quando você vende a sua casa. Às vezes a pessoa acha que perde. Não, não se perde, tá? Você pode transferir parte dessa economia de imposto acumulado para o teu próximo imóvel. Isso chama-se portability. Mas atenção, para transferir, o que você precisa, tá? Ter tido homestead na casa anterior. Você não transfere uma coisa que você não teve, certo? Você tem que solicitar o homestead dentro de até 3 anos após vender ou deixar o imóvel, ok? Porque às vezes você não vende, gente. Às vezes você estava morando naquela residência, você deixou aquela residência alugada, comprou uma outra, mudou-se para outra e deixou aquela residência alugada como seu investimento, tá? Então, você não precisa vender uma para transferir o portability para outra. Você pode só deixar aquela casa, comprar outra, estabelecer residência e você pode transferir o homestead da residência anterior para essa, tá? E a nova, mas não esqueça, gente, essa nova casa tem que ser a sua residência principal e você tem que provar isso. Então, na hora que você vai lá aplicar, tá? Aí outra coisa, assim que você comprou a casa, você tem mesma coisa, até dia 1º de março do ano seguinte, tá? Para estar aplicando para o homestead na sua próxima residência. Ah, Jenny, me passou e eu esqueci. Ei, perdeu um ano. Mas lembre-se, você tem até 3 anos para ir lá e usar isso e fazer sua portability. Ah, Jenny, mas eu esqueci um ano. Eu recupero? Eles devolvem? Não. Perdeu, perdeu, gente. Por isso tem que ficar esperto, tá? Então, você tem como transferir a portability de uma para outra, mas tem que aplicar. Não é automático, tá, gente? Tem que ir lá e aplicar no condado, na próxima residência, e provar que é sua residência primária, tá bom? Então, vamos dar um exemplo prático agora com valores, tá? Então, vamos falar daquela casa lá que o valor de mercado é de 500 mil, tá? O valor tributável é 350 mil, tá? Então, a economia acumulada, o Homestead Gap, é de 150 mil, certo? Entenderam? Homestead Gap é 150 mil. Então, o que acontece? Eu tenho 150 mil de desconto que eu posso transferir para a próxima casa. Então, vamos lá. Se você vende essa casa e compra outra de 600 mil, ok? Você pode transferir até 150 mil dessa diferença como valor tributável da nova casa. Olha que lindo! 150 mil. Agora já não é mais 50 mil que eles te deram inicialmente. Você vai acumulando isso, nesse caso, 150 mil. Você transfere esse valor, essa diferença, como desconto no valor tributável da casa nova. Tá? Então, ou seja, em vez de você pagar um imposto em cima de 600 mil, você vai pagar imposto em cima de 450 mil. Então, dependendo do condado, isso ainda pode significar uma economia de 2 mil a 3 mil por ano em impostos, tá? Tô falando de IPTU, imposto predial. Então, 2 mil a 3 mil por ano, gente, isso daí é muito dinheiro. E lindo, além da economia, novamente, vai estar congelado a 3%, é o máximo que pode ser aumentado de um ano para o outro na sua residência primária. Aí começa tudo de novo, 3%, só 3%, e se você ficar aí na sua casa mais 10 anos, você vai ter esse valor cumulativo. Então, vamos seguir a nossa linha de raciocínio de uma família normal, onde você compra primeiramente um imóvel pequeno, porque você está começando sua vida, certo? Começando, você é sozinho,
ou você só você e mais uma pessoa, aí depois você resolve ter filhos, aí depois de um tempo tem um filho, 2 filhos, a casa ficou pequena. Aí eu comprei aquela casa de 600.000, certo? Tá. Fiquei 10 anos, mais 10 anos aí, ou 15 anos nessa casa, de repente, os filhos foram embora e essa casa agora é muito grande. Então, o que que eu quero fazer agora? Eu quero, que a gente chama de downsize, quero procurar uma casinha, um apartamentinho, uma coisinha menor, porque eu já não preciso de tanto espaço. Então, vamos usar esse exemplo, quando a transferência proporcional é inferior. Então, vamos dizer, eu tinha uma casa antes de 500.000, certo? Agora, a minha nova casa, eu estou comprando por 400.000. Resolvi comprar um apartamentinho na praia, 400.000, tá? Quanto desse benefício você pode transferir, tá? Nesse caso, você vai poder transferir 80% do benefício. Então, nesse caso, entre 500.000 e 400.000, seriam 120.000, ok? Então, é importante fazer a solicitação no momento de aplicar o novo Homestead, tá? Marcando a opção Portability. Você está transferindo de um para outro lá no formulário e eles fazem o cálculo de quanto você acumulou. Se for para mais, tá? Se você está comprando uma casa maior, se o valor do assessment é maior, ok? Você tem o seu portability total. Se for uma casa menor, 80% do benefício, ok? Então, é muito importante você entender como funciona e como funciona a opção portability. E não esquece, gente, quando você está transferindo de casa A para casa B, tem que marcar lá que é portability, tá? Que é para você receber o desconto de uma casa para outra casa, tá? Agora vamos falar de algumas dicas e algumas situações bem comuns que acontecem e essas situações são muito importantes para você prestar atenção, tá? Então vamos lá. Vamos dizer que você comprou uma casa em conjunto com outra pessoa, ok? O benefício é familiar. Você comprou junto com o cônjuge, ok? Você comprou em conjunto lá com o seu parceiro, com a sua parceira, ok? O benefício é por família, gente. Então, só é possível ter homestead em uma casa onde você mora, uma casa de residência principal por casal, tá? Por casal. Então, não tem como você ter o negócio separado, é por família, ok? Outra coisa, se você vira um investidor e aluga a casa, ok? Você perde o direito de homestead, tá? Não esqueça que ele é somente para residência primária. E eles checam isso. Como é que eles checam isso? Eles checam isso através das suas contas públicas. Na sua carteira de habilitação, eles checam através da onde você tem conta de água, luz, telefone. Então, isso é informação pública, então tem como se checar. Então, fique esperto. Você vira a casa como investimento, saiu fora, não está comprando outra, não está usando o portability, mas você está alugando a casa, você não mora mais ali, você vai perder o seu homestead, tá? Se você muda dentro do mesmo condado, gente, tá? Muito importante essa dica. Se você está se mudando dentro do mesmo condado, porque isso daí é um benefício do condado, Broward County, Palm Beach County, Miami-Dade County, é do condado, tá? Você precisa atualizar o seu endereço do homestead também. Tá? Ele não transfere automaticamente. Não é porque apareceu lá, lavrado em cartório, uma escritura nova, que o negócio vai acontecer automaticamente. Não, você tem que entrar lá no website, você tem que clicar lá para o Homestead, você tem que clicar na opção Portability e registrar o seu novo Homestead na sua nova residência, tá? Não acontece automaticamente. Já escutei gente falando assim: ah, não, mas eu achei que era automático, eu só mudei no mesmo condado ou na mesma cidade, ou às vezes está na mesma rua. Não, gente, tem que fazer o servicinho de novo, ir lá e fazer o registro de novo. Não é automático. Ninguém vai te obrigar ou automaticamente dar desconto, tá? O desconto tá ali, é um desconto excelente,
pela Constituição da Flórida, mas você tem que correr atrás, tem que ir lá e aplicar. Se você comprou uma casa nova e vendeu a antiga no mesmo ano, tá? É possível você aplicar para os 2 benefícios no mesmo ciclo fiscal, tá? Desde que você comunique o Property Appraiser, ok? Então, vamos dizer que você vendeu essa casa em janeiro. Fevereiro comprou outra, ou fechou em janeiro, tá? Entre janeiro e 1º de março é a época de você cadastrar o seu benefício de homestead. Está acontecendo no mesmo ano fiscal. Não tem problema, é só fazer a documentação tudo certinho que vai dar certo. Você não vai ter que esperar até janeiro do próximo ano para receber o benefício, tá bom? Então, claro, dependendo da época do ano, não tem como, você vai ter que esperar virar janeiro para conseguir aplicar, ok? Mas se for dentro da época de aplicação para o homestead, que é de janeiro até dia 1º de março, sim, tem condições de você fazer tudo rapidinho e não perder nada, nenhum mês de benefício do IPTU, tá? E lembre-se, gente, tudo isso é gratuito, tá? O que vale é estar com a documentação correta e dentro do prazo. Então, assim que você se mudou, gente, vai lá, não tenha preguiça, já vai lá e faz a sua carteira de habilitação, você vai precisar, tá? Já coloca as coisas no seu nome, você vai precisar, porque você vai ter que provar que aquela é a sua residência primária, ok? E conclusão aqui, os meus conselhinhos práticos para vocês, vamos resumir esse nosso episódio de hoje. Olha lá. Então, o que nós temos de interessante nesse nosso episódio? Resumindo, o homestead é um benefício para quem mora na casa, residência principal, tá? O que ele faz? Ele reduz impostos, te protege legalmente o seu patrimônio e limita os aumentos anuais de IPTU. E o benefício cerejinha no bolo é portability. Portability é onde você pode transferir essa economia que é cumulativa para a sua próxima casa, que é fantástico, maravilhoso para quem está querendo crescer financeiramente e aproveitar desse benefício aqui da Flórida, dos benefícios de pagar um IPTU muito mais em conta, principalmente comparado a outros estados aqui dos Estados Unidos. Então, minha dica final é: se você está planejando mudar de casa, não perca o prazo de solicitar a transferência do homestead. Essa é minha dica de milhão aqui. Não perca o prazo, porque se você perdeu 1 ano de desconto no seu IPTU. E se você esquecer de novo, você perdeu 2 anos. Então, quanto mais você esquece, o prazo é de janeiro a 1º de março. Não esqueça, tá? E se você ainda não aplicou para o benefício na sua casa atual, gente, corre, faz isso agora, não custa nada, vai lá no website do seu condado, tá? E faça a sua inscrição lá, que isso pode representar uma grande economia para você o ano todo, tá? E se você está ouvindo esse episódio, gente, ainda está no processo de comprar sua casa na Flórida, lembre-se que eu posso estar aqui te ajudando desde o início, com orientação sobre o financiamento, sobre análise de impostos e até aplicação do homestead. Já ajudei muitas pessoas a preencher isso daí lá no website assim que a compra é concluída. Então vamos lá, gente, para você que está querendo e contando com o profissional que te ajude do começo ao final e até depois da compra, entre em contato comigo, Jane Pietroni. Como que você pode me achar? Você pode me achar no meu Instagram, Saia do Aluguel na Flórida. Saia do aluguel na Flórida. Você também pode me achar no meu canal do YouTube, Jane Pietroni 9584, e também através do WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui para vocês, é mais um 973 986 1237. Então, vou repetir, mais um 973 986 1237, tá? E para você que já tem casa e pensa em se mudar, gente, tá? Eu posso te ajudar a transferir o homestead, eu posso te ajudar a comprar um outro imóvel, eu posso te ajudar a investir em outro bem para você dolarizar o seu
o seu patrimônio, criando aí um legado seguro para sua família. Então, não esqueça, eu sou Jane Pietroni, corretora de imóveis aqui na Flórida, tá? E apresentadora desse lindo podcast Saia do Aluguel na Flórida. E estou aqui todas as semanas com vocês no Saia do Aluguel na Flórida e também no YouTube Jane Pietroni 9584. E lembre-se, gente, sonhar é o primeiro passo, mas planejar é o que transforma o sonho em realidade. Sonhar é o primeiro passo, mas planejar é o que transforma o sonho em realidade. Então, esteja aí comigo, mande esse episódio para quem precisa saber dessa novidade. Dessa não é novidade, né, gente? Mas para quem não sabe, é uma boa novidade. Quem precisa saber um pouquinho mais sobre um homestead, que é um benefício que você tem direito sendo residente legal aqui na Flórida. E, gente, até o próximo sábado. Até o próximo episódio e nós estaremos com vocês todas as terças-feiras aqui 11 horas da manhã no podcast Saia do Aluguel. Saia do Aluguel com Jane Pietroni, esse podcast que transforma o sonho da casa própria em plano de ação. Estarei com vocês na próxima terça-feira com muito mais. Ah, e eu quero lembrar meus últimos minutinhos com vocês aqui hoje que eu tenho uma novidade que eu vou estar lançando em breve para vocês. Acompanhem meus episódios. Eu estou juntando aqui as 50 perguntas mais populares, as 50 perguntas mais comuns que quem quer sair do aluguel faz para nós, os corretores de imóveis. Você quer comprar uma casa? Gente, tem 50 perguntinhas que todo mundo deveria estar fazendo antes de estar comprando imóvel. Você quer saber quais são essas 50 perguntas? Então, eu vou estar lançando aqui minha série 50 perguntas para quem quer sair do aluguel. 50 perguntas para quem quer sair do aluguel e eu vou estar cobrindo elas de 10 em 10. Então, vai ser uma série de 5 episódios cobrindo as 50 melhores e mais importantes perguntas que você pode estar fazendo para nós corretores na hora de estar saindo do aluguel. Então, não esqueça, isso vai ser excelente, isso vai ser maravilhoso, porque você pode estar, às vezes é a perguntinha que você tem lá na sua cabeça e assiste meu episódio, eu vou estar respondendo todas elas para vocês. Então, selecionei 50 perguntas, então fique atento aos meus próximos episódios com a série 50 perguntas para você sair do aluguel aqui na Flórida. Então, muito obrigada, gente. Fiquem com Deus e um beijo no coração. No Saia do Aluguel na Flórida com Jane Pietroni, sua corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos. Beijo no coração.